tudo bem convosco? Bem-vindos a mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Eu sou Geisa Baessa, professora de Ciências da Terra e da Vida do 7º ano. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a estrutura e funcionamento dos ecossistemas. Poderão abrir os vossos manuais nas páginas 31 e 32 para acompanhar. Hoje iremos estudar o significado de ecossistema, perceber a constituição e funcionamento do ecossistema. Mas antes disso, vamos relembrar o que é que nós vimos na aula passada. Lembram-se? O que é que nós vimos na aula passada? Exatamente, na aula passada nós falamos sobre a poluição atmosférica. Nós vimos que a poluição atmosférica pode ter causas naturais, muito bem, e humanas, exatamente. E nós vimos que o homem é aquele que mais contribui para a poluição atmosférica. E nós vimos que cada um de nós devemos fazer a nossa parte para preservar ou para evitar a poluição atmosférica, certo? Muito bem. Então hoje vamos, como já disse anteriormente, vamos falar dos ecossistemas. Sabe o que significa ecossistema? Então, ecossistema é a interação entre os seres vivos existentes numa dada região e o seu meio físico-químico, ou seja, o meio não vivo, que é o abiótico, dessa área. Como podem ver aqui na imagem, nós temos aqui um ecossistema bastante diversificado. Podem ver que nós temos uma diversidade de seres vivos nesta imagem. E na natureza, o planeta Terra é um planeta especial por causa disso, porque apresenta uma diversidade de ecossistemas. E para compreender melhor isto de ecossistema, nós temos algumas áreas ou algumas ciências que nos ajudam a compreender. Uma delas é a biologia, que é a ciência que estuda os seres vivos. E a outra é a ecologia, que é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o próprio ambiente. Certo? Então vamos continuar. Vamos conhecer a estrutura e funcionamento dos ecossistemas. Um ecossistema ele é constituído por fatores bióticos, que são os seres vivos, e fatores abióticos, que é o meio não vivo, ou seja, toda a estrutura física, química que existe no ambiente, o solo, a água, a temperatura, o ar, etc. Fazem parte dos fatores bióticos os seres vivos, como eu já tinha dito anteriormente, e os seres vivos estão agrupados em comunidades, que são chamadas de comunidade biótica ou biocinose. E as comunidades são formadas por populações, que são o quê? Conjuntos de indivíduos da mesma espécie. Então, uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam uma determinada região. E quanto aos fatores abióticos, nós temos o biótipo, que é o território onde vive uma espécie, ou uma população, ou uma comunidade. O biótipo pode ser uma rocha, pode ser o solo, pode ser o ar e pode ser a luz. Ok? Então, esses 4 elementos fazem parte do biótipo. E o biótipo acaba por contribuir para o habitat das espécies. Então, o habitat é o local onde as espécies vivem, que acabam por contribuir, ou oferecendo condições para reproduzirem, para se alimentarem e para se protegerem. Então, aqui nós teremos o habitat, mas também tinha esquecido de referir a temperatura como outro fator que faz parte do biótipo. Ok? Agora, para entendermos melhor, vamos analisar a figura seguinte. Então, observem bem, aqui nós temos o biótipo, ou seja, o território onde vive uma comunidade. Esta comunidade, como já tinha dito anteriormente, são constituídos por grupo de indivíduos da mesma espécie. Ok? Então, espécie, conjuntos de indivíduos que apresentam características idênticas e que, ao cruzarem entre si, originam descendentes férteis. Ok? E conjunto aqui de indivíduos da mesma espécie
acabam por formar uma população. Como podem ver aqui, parece que nós temos populações aqui de cães selvagens. Aqui, então, como podem ver, população de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área num determinado período. Agora, conjunto de populações vão formar uma comunidade. Reparem que aqui nós não temos apenas a comunidade desses cães, temos também árvores. Então, podem reparar aqui que essas árvores são idênticas, então, logo são árvores da mesma espécie. Então, formam uma população. E temos aqui uma serpente, aqui outra serpente, que mostra também temos uma outra população de serpentes. Então, aqui temos várias populações, mas que estão a viver no mesmo território e acabam por formar uma comunidade. Então, comunidade, conjunto de todas as populações que habitam numa determinada área. E posto isso, as comunidades vão formar o quê? Juntamente com o biótopo, vão formar o ecossistema, interagindo entre si, porque as populações vão interagir entre si e também vão interagir com o ambiente, com o meio onde estão inseridos, então formando o ecossistema. Então, o ecossistema é a interação entre os seres vivos e o seu meio. E conjuntos de ecossistemas vão formar a biosfera, que nós já tínhamos falado em uma das aulas, que é um dos subsistemas terrestres. Ok? Então, aqui, a biosfera é formada por um conjunto de ecossistemas. Ok? Certo? Mas, aqui, meninos, quando nós falamos de habitat, é bom frisar algo que é importante, porque num habitat nós podemos ter indivíduos de espécies diferentes a viverem ali. Mas, cada um pode ter aquilo que é chamado de nichos ecológicos. Nichos ecológicos significa o quê? Os hábitos que cada espécie tem. Podemos ter no mesmo habitat seres ou indivíduos de espécies diferentes com o mesmo nicho ecológico, ou seja, com os mesmos hábitos, podem ter o mesmo hábito alimentar. Por exemplo, se forem todos carnívoros, por exemplo. Dois indivíduos de espécies diferentes, mas os dois se alimentam de carne. Então, tem o mesmo nicho ecológico. Ou então podemos ter indivíduos de espécies diferentes vivendo no mesmo habitat, mas apresentam nichos ecológicos diferentes. Ou seja, um pode ser herbívoro e o outro pode ser carnívoro. Um pode ser animal noturno, o outro diurno. Então, isso tem a ver com o seu nicho ecológico. Então, nicho ecológico são os hábitos que cada espécie apresenta, ok? Pode ser hábitos alimentares ou o período de dia em que ele é mais ativo, como por exemplo, tem aqueles que são noturnos, diurnos e crepusculares, que nós vamos estudar, se calhar, mais à frente. Ok? Tudo bem? Estão a acompanhar? Certo, então vamos continuar. Os ecossistemas são classificados quanto à dimensão em macroecossistema, que são aquelas que ocupam grandes extensões de superfície terrestre, por exemplo, o oceano é um macroecossistema. Podemos ter mesoecossistema, que ocupam áreas razoáveis da superfície terrestre, por exemplo, floresta, como podem ver aqui nas imagens, e também um microecossistema, que ocupam áreas de dimensões reduzidas, por exemplo, uma poça de água. Então, podem ver que nós podemos ter no planeta ecossistemas de tamanhos diversos, desde uma pequena poça de água a um oceano, ok? Então, e lá também vamos encontrar diversidades de espécies ou de seres vivos. Cada ecossistema vai ser único, diferente um do outro. Mas também podemos encontrar, por exemplo, dentro do mesoecossistema, podemos encontrar vários microecossistemas. Isso pode acontecer, nós não podemos encontrar apenas um ecossistema isolado. Os ecossistemas poderão estar também associados, ok? Percebido? Então, por exemplo, dentro de uma floresta, nós podemos encontrar poças de água, ou lagoas, ou grutas, e cada um formando o seu ecossistema. Então, vamos ter lá microecossistemas. Também, os microecossistemas, quando são bem pequeninos mesmo, podemos encontrar também lá espécies pequenas espécies de animais e também de
vegetais, que são designados de microfauna e microflora, certo? Ok, muito bem. Então, observem aqui as imagens. Aqui é a imagem que mostra o macroecossistema, um oceano. Aqui uma floresta, a floresta pode ter também dimensões diferentes. E também aqui uma poça de água. Podem ver que aqui nós temos água, pela coloração parece que nós temos lá um pouco de limo, que são algas, e temos algumas aves ali, mas com certeza, se formos analisar mais a fundo, vamos encontrar mais variedades de seres vivos, certo? Mas para além dos macro, meso e microecossistema, tem aqueles também que são chamados de biomas. O que são biomas? Conjunto de ecossistemas. Então, biomas vai albergar um conjunto de ecossistemas. Bom? Bem, então, como estiveram atentos, eu vou testar o vosso conhecimento com exercícios. Vamos ao exercício? Exercício 1. Das figuras seguintes, identifique a que corresponde a uma população, comunidade e ecossistema. Prestem atenção às figuras. Terão um minutinho para fazerem este exercício. Terminaram? Responderam corretamente? Ok, então vamos à correção. A figura 1. A figura 1 ilustra uma população, uma comunidade ou um ecossistema? Muito bem, está correto. A figura 1 representa uma comunidade. Temos aqui, podem ver, uma população de girafas, não é? Mas lá ao fundo não dá para ver bem claro, mas aqui temos aqui claramente duas populações pelo menos, uma de zebra e a outra de girafa. Então, as duas populações vão formar uma comunidade, lembram-se da definição, não é? Comunidade, conjuntos de populações. E a figura 2? A figura 2 ilustra o quê? Uma população ou um ecossistema? Ecossistema, muito bem. Então, aqui já conseguimos ver o biótopo, não é? Aqui a rocha, parece aqui uma rocha, o solo, temos aqui a vegetação, temos aqui os animais, formando um ecossistema. E a figura 3? Lógico, pela exclusão de pares, a figura 3 ilustra uma população. Podem ver que aqui nós temos uma população de árvores, estão a ver? Todas com as mesmas características, não é? O que mostra que são plantas da mesma espécie e que estão a habitar uma determinada região, ok? Certo? Então, para praticar mais um pouco, vamos a um segundo exercício? Ok, muito bem. Exercício 2. Completa os espaços em branco com os termos adequados. A linha A é o ambiente em que vivem determinadas espécies, onde podem alimentar, abrigar e reproduzir. A linha B, conjunto de indivíduos que apresentam características semelhantes, que podem cruzar-se entre si, originando descendência fértil. A linha C, conjunto de populações de diferentes espécies que vivem numa mesma área, mantendo relações entre si. Mais um minuto para responder a isso. Se estiveram atentos, vai ser fácil, não é?
Vamos à correção então. A linha A. Qual seria o termo correto? Habitat, exatamente. O ambiente onde vivem determinadas espécies, onde eles podem se alimentar, abrigar e reproduzir. Atenção, habitat é diferente de biótopo, não vão confundir com biótopo, tá bom? Biótopo é apenas o território, ok? Onde pode viver uma determinada espécie. Já o habitat é todo o contexto, já vem com questão da alimentação, abrigo, entre outras. E B, espécie, conjunto de indivíduos que apresentam características semelhantes que podem cruzar-se entre si, originando descendência fértil. Muito bem. E C, comunidade, conjunto de populações de diferentes espécies que vivem numa mesma área, mantendo relações entre si. Muito bem, estão de parabéns, conseguiram responder corretamente às questões colocadas. E para treinar um pouquinho mais, deixo-vos um TPC. Apresente os conceitos de biosfera, fatores bióticos e abióticos. 2. Diferencie biótopo de habitat. Vamos agora à síntese da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vimos que o ecossistema consiste na interação entre os seres vivos e o meio físico-químico onde se encontram inseridos. Os ecossistemas são constituídos por biótopos e comunidades, e as comunidades por populações de diferentes espécies. Quanto à dimensão, os ecossistemas classificam-se em macroecossistema, mesoecossistema e microecossistema. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de lavar as mãos com frequência, usar a máscara e praticar o distanciamento social. Vemo-nos na próxima aula. Tchau, tchau.